Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, escritor do livro de Atos, do Evangelho de Lucas, onde ele relata as palavras de Jesus Cristo em seu Evangelho, segundo um profundo estudo, profundas pesquisas, e também ao lado dos apóstolos e do seu companheiro Paulo. Eu tenho plena certeza que nesta rápida ministração, se assim acontecer, eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Ele irá falar ao seu coração, assim como o Senhor já ministrou o meu coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Eu não ouvi o seu amém aí, irmãos. Amém? Brincadeira, irmãos. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarropeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quando os empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morro de fome. Só um minutinho, irmãos, eu vou trocar de microfone. Está acabando a pilha desse? Só um minuto, meus irmãos. Glória a Deus, hein? Versículo de número 18, onde nós paramos. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.
Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós estamos nesta noite clamando ao Senhor, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, pedindo para que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, venha falar ao coração da Tua igreja, Deus, em o nome de Jesus Cristo. Pois nós precisamos, Pai, ouvir e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua doce voz, a voz do Teu Espírito Santo, que acalma, que corrige, que exorta, que consola. A Tua voz, Papai, que é vida, que é esperança, a Tua voz que é o alimento para a nossa alma. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra que produz fé ao ouvir, a Tua palavra. Nós não precisamos e nem dependemos de persuasão humana, do intelecto humano, não, nós carecemos da Tua palavra, da Tua revelação, da palavra que envolve o coração da igreja, da palavra que fortalece a igreja, da palavra que traz o perdido, que direciona o caminho. Nós precisamos da Tua palavra, Deus. Então fala aos nossos corações, nos concede a Tua graça para transmitir a Tua palavra, que na simplicidade e profundidade do Teu Evangelho, que o Senhor fale aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola que também é conhecida como uma das parábolas mãe que Jesus Cristo ministrou, ensinou. Essa tríade de parábolas, né? A parábola da ovelha, a parábola da moeda, a parábola do filho perdido, da moeda perdida, da ovelha perdida. Essas três parábolas, aonde cada um Jesus traz um significado, um propósito, uma lição, e Ele nos ensina a perspectiva, como Deus olha, como Deus reage, como Deus espera de nós, como nós agimos, reagimos, aonde nós estamos perdidos, aonde nós estamos nos perdendo, por que nos perdemos, quem nos encontra, quem nos acha. Então nós encontramos essas informações nessa tríade de parábolas de Jesus Cristo. Mas eu quero, de uma forma simples, objetiva, clara, me atentar aqui àquilo que Jesus ensina a partir do versículo 11. Jesus acabara de falar sobre a ovelha, sobre a moeda, né, a dracma, e agora ele fala sobre um filho, um pai que tinha dois filhos, um mais velho, outro mais jovem. De repente, este filho mais jovem, como nós lemos, ele olha para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Pai, eu não quero mais viver debaixo dos teus cuidados, eu não quero mais viver debaixo da tua ordem, debaixo da tua responsabilidade, e eu quero sair, mas para eu sair, eu não posso sair de mão vazia, né? Eu preciso da minha parte, eu preciso que o Senhor me dê aquilo que é meu por direito. Mas bem sabemos que a herança não é dada assim a um filho. É muito desagradável para o pai em vida ouvir o seu filho dizer que ele quer uma herança, que ele quer a sua parte na herança, e que nem espera o seu pai a vir a falecer, a descansar, mas ele já quer a sua parte, ainda que o seu pai esteja vivo, ainda que o seu pai esteja cumprindo com as suas responsabilidades, com os seus afazeres. Mas o filho pede, ele pede a sua herança, ele pede a sua parte, e o pai concede a parte dele. O pai divide, né, entre eles, né, os três, a família. O pai divide ali toda a herança, e cada um fica com uma parte, talvez muito, talvez médio, mas indiferente de quantidade. Era algo que nós vemos que tinha valor, que tinha peso, porque deu para um filho imprudente, deu para um filho irresponsável, deu para um filho que gastou de uma forma totalmente equivocada, totalmente desprezível. Deu para ele viver um bom tempo e gastar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que tudo aquilo que nós conquistamos de uma maneira errada, tudo aquilo que nós
obtemos de uma forma equivocada, precipitada, pela nossa ansiedade, pela nossa ganância, ambição de ter, tudo isso que nós conquistamos de uma forma que Deus não preparou, não projetou, não planejou para nós, na forma que não está no centro da vontade do nosso Deus. Isso passa rápido. Isso vai acabando, vai se acabando, vai fugindo das nossas mãos, correndo pelo vão dos nossos dedos. E foi o que aconteceu com este jovem. A Bíblia fala que ele gastou tudo que ele tinha e de forma irresponsável. Só que o problema não é apenas gastar tudo para este jovem. O problema é que quando ele viu que gastou tudo, a Bíblia fala que veio uma grande fome sobre aquela região. Veio um tempo difícil para aquela região. Veio um tempo de dificuldade, de adversidade, de aflição, um tempo de escassez, semelhante àquele tempo que veio sobre o Egito, quando José era governante, tempo de fome, de vacas magras, espigas magras. Só que este jovem não tinha a sabedoria de José. Este jovem não tinha a responsabilidade de José. Porque quando José sofreu esse tempo, ele teve sabedoria, prudência, temor de Deus para juntar celeiro, e tudo aquilo que ele juntou trouxe solução para uma nação. Agora este jovem não. Tudo que ele tinha que poderia suprir a necessidade daquela região, naquele tempo, pelo contrário, ele já não tinha, a região já não tinha, ele estava passando fome, a ponto de quando ele receber um emprego, ele foi cuidar de porcos, foi cuidar daquilo que os judeus não estavam, foi cuidar daquilo que os judeus não tocavam, foi cuidar de um animal a qual os judeus consideram até os dias de hoje um animal imundo, um animal onde não pode tocar, segundo a tradição, a lei que foi imposta no Antigo Testamento. Então os judeus não têm esse contato, os judeus não criam porcos, os judeus não têm o hábito de se alimentar da carne desse animal, porque eles consideram impuro, Só que aquele judeu, aquele jovem, ele vê cuidando de algo que ele condenava. Ele vê desejando se alimentar de algo que ele reprovava. E isso é tão verdade que aproximadamente aí uns 300 a 400 anos depois de Cristo, quando os judeus estavam ali naquela região da França, né? Naquele império, e os franceses queriam mandar os judeus tudo de volta para sua casa, para o seu lar. A perseguição contra os judeus, o império ali da igreja romana, apostólica, se levantando e querendo mandar os judeus de volta para o seu lar. Uma das estratégias que eles usaram foi isso, né? Foi um tipo jogos que envolvia porcos. E os judeus, os homens que se recusavam a participar daquela festa, daqueles jogos, e falaram: olha, esse homem é judeu, porque os judeus haviam se misturado ali naquele tempo. Mas quando o judeu renunciava, os senhores falaram: olha, ele é judeu, pode pôr de volta para Israel ou mata eles. Tamanha o desprezo que o judeu tinha por este animal, a ponto de eles falarem: olha, a minha vida está em jogo, mas eu não vou participar, eu volto para minha nação que está em ruínas, mas eu não participo disso, eu não toco nisso. Mas quando esse jovem, que era rico, que esteve por um bom tempo rico, mas se vê com fome e necessidade, ele anseia e deseja aquilo que ele reprovava. E eu aprendo, irmãos, com este jovem, que muitas das vezes nós, pelas nossas decisões e escolhas, nós estamos semelhante a ele. Quando nós estamos bem, nós somos aptos para julgar, para condenar. Quando nós estamos bem, nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de subir nos nossos pedestais, nós gostamos de se colocar em uma posição que não é nossa e nem Deus nos colocou. Só que o problema é que tudo aquilo que nós condenamos, julgamos, apontamos e falamos
sem qualquer tipo de graça, de verdade, sem qualquer tipo de direção de Deus, nós corremos o risco de isso que nós condenamos e apontamos, a gente depois de um tempo estar vivendo isso, estar passando por isso. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Uma decisão errada contra o seu pai, contra a sua família, uma decisão errada de gastar aquilo que ele já ganhou de uma forma errada, gerou tudo isso na vida dele. E às vezes eu e você questionamos Deus, falamos: Deus, por que não eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que disso? Por que daquilo? Mas será que Deus, ele tem o compromisso da nossa responsabilidade? Será que Deus tem que ter esse compromisso com a nossa situação atual? Será que antes do jovem pedir a herança, Deus, o Espírito Santo, um amigo não falou: não faça isso? Será que antes de você tomar uma atitude precipitada, alguém, um amigo, um irmão, um líder, o Espírito Santo não falou ao seu coração: não faça isso, não tome essa atitude? Daí o problema, irmãos, é que nós somos responsáveis pela atitude e decisões que tomamos, mas não queremos nos responsabilizar pelas consequências, e queremos que Deus se responsabilize pelas consequências que nós tomamos. Só que Deus não tem nenhuma obrigação em se responsabilizar com as consequências, porque sempre antes de uma atitude, Deus vai te direcionar, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai usar alguém. Se essa atitude é certa ou é errada, se falta direção na minha e na sua vida, é porque está faltando palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos direciona e nos conduz em toda a verdade. Então nós temos que mudar a nossa ótica, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de interpretar a vida. É interessante que este jovem, ele deseja se alimentar, mas ele não se alimenta, ele não transgride essa lei, essa cultura que havia sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. E a partir do versículo de número 17, a Bíblia diz bem assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si, ele disse. Quando ele viu, irmãos, que o único responsável pela situação que ele estava naquele dia, naquele momento, era ele falou: olha, eu preciso cair em si. Cair em si é isso, é quando nós entendemos que nós somos responsáveis, que nós temos sim responsabilidade sobre aquilo que colhemos, sobre aquilo que vivemos, sobre o que estamos desfrutando deste momento. Não tem como, irmãos, eu, você ou qualquer outra pessoa querer colher algo que não plantamos, querer viver e desfrutar de algo que não construímos. Não tem como aquele jovem, mesmo sendo rico, tendo uma família rica, próspera, abençoada, não tinha como ele querer ter fartura, se a região estava passando por uma grande fome, e tudo que ele tinha, ele gastou de forma equivocada. Às vezes nós estamos querendo viver aquilo que nunca plantamos, às vezes nós estamos querendo viver aquilo que nunca semeamos, aquilo que nunca construímos. Queremos ter um casamento maravilhoso, mas nunca construímos. Queremos ter uns filhos abençoados, mas nunca semeamos isso, nunca colhemos isso. Queremos ter um emprego abençoado, um trabalho abençoado, mas nunca construímos isso, nunca semeamos isso. Pelo contrário, onde passamos damos problemas, onde passamos geramos conflito, e nós queremos algo que não construímos. Entenda que quando você está nesta situação de como estava esse jovem, o filho pródigo que nós chamamos, ele não tinha como receber algo ali a não ser a misericórdia de Deus, a não ser a misericórdia. Às vezes nós estamos querendo a bênção, a provisão de Deus, quando nós só merecemos no máximo, e olha lá se merecemos ainda, porque na verdade não somos merecedores de nada, mas Deus ainda na sua compaixão tem misericórdia de nós, e nós reclamamos ainda da misericórdia.
Mas entenda que é essa misericórdia que te guarda, essa misericórdia, o motivo por essa misericórdia se renovar toda manhã, é a causa de eu e você não sermos consumidos. Senão todos nós já tínhamos sido consumidos pela glória de Deus, pela santidade de Deus, já íamos ter provado a ira de Deus, porque a nossa justiça diante do Senhor é como um trapo de imundícia. Mas glória a Deus que Ele enviou o seu Filho amado, e o sangue de Jesus Cristo na minha e na sua vida aplaca a ira de Deus contra nós. Mas esse jovem caiu em si, e eu aprendo, irmãos, que nós precisamos cair em si. E às vezes nós queremos passar por um ritual, queremos passar por 7 passos, passar por corredor, não sei do que, por campanha disso, daquilo, e fazemos isso, e amarramos fita, e fazemos 1001 propósito, e vamos não sei na onde, e vamos lá, vamos cá, e fizemos 1001 coisa. Mas não adianta você fazer, você ir, não ir, se você nunca cair em si. Porque às vezes nós estamos indo, estamos fazendo, e fazemos campanha, e fazemos projeto, e fazemos trabalho, e fazemos oficina, e fazemos 1001 coisas, trabalhamos aqui, trabalhamos ali, e doamos lá, doamos cá, e a nossa vida não muda, Deus não age. Mas Deus não muda, Deus não age, porque você está terceirizando a culpa. Você está achando que isso está acontecendo com você porque está faltando isso, faltou aquilo, porque você não foi lá, porque você não veio aqui. Não, não é isso. O que está faltando é nós cair em si. Foi o que aconteceu com o jovem. Olha, caindo em si. Ele caiu em si. Às vezes está na sua casa aí e você está afastado da presença de Deus. Você está afastado dos caminhos do Senhor. E você fala que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do pastor que cobrava dízimo, a culpa é do irmão que olhou torto, a culpa é da igreja que não me abraçou, e a culpa é de todo mundo. Mas a culpa nunca será sua. E enquanto você não entender que a culpa é sua, que você tem que cair em si, você nunca vai conseguir voltar. Você nunca vai conseguir voltar aos caminhos, ao propósito e à vontade de Deus. Mas fulano errou, ciclano errou, a igreja é instituição, porque a igreja de Cristo não erra e não nos decepciona. O líder errou, tá bom, ele errou, ele falhou, ele tem culpa, ele prestará conta com Deus, mas aí em si, em nome de Jesus Cristo, e voltar para o Senhor. E voltar para a vontade de Deus Pai, para o caminho de Deus, voltar para o abraço de Deus para a sua vida. Volte para o Senhor em nome de Jesus Cristo. E no final eu quero orar por você. E eu convido você, com ousadia e fé, deixar o seu pedido de oração através desse culto, dessa transmissão. Deixa aí no comentário ou mande no particular. Mas olha, eu quero voltar, nós vamos orar juntos. A gente vai orar por você, você vai orar no seu lar. E eu creio que Deus fará a obra na sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque quando você cair em si, quando você entrar neste caminho, a Bíblia fala que o Pai já estava esperando o seu filho. A Bíblia fala que quando o filho volta, quando ele vem para o caminho, quando ele está voltando para o seu lar, a Bíblia fala que levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu. Estando ainda longe, irmãos, o pai ouviu. O pai foi movido de compaixão. É interessante que o filho estava vindo, mas o pai correu. Quando o filho caminhava, o pai já tinha visto, o pai correu, o pai o abraçou e o pai o beijou. Esse filho simboliza a minha vida, simboliza a sua vida. Que tomamos decisões equivocadas, precipitadas, que se afastamos, se distanciamos do Senhor. Mas nesta noite Deus está nos chamando para voltar. E voltar para a casa do Pai, irmãos. É para a casa de Deus Pai que nós precisamos voltar. Esse filho não voltou para qualquer outro lugar, a não ser para a casa do Pai. O que eu e você precisamos é cair em si e voltar para a casa do Pai. E a casa do Pai não é simplesmente um templo. Ah, mas o templo está fechado, não tem culto. Não, o templo está fechado, mas os céus continuam abertos, a igreja ainda está atuante, Deus Pai continua abraçando os seus filhos. Basta nós abrirmos o nosso coração, porque não é uma questão de lugar, é uma questão de rasgar os nossos corações, não mais as nossas vestes, mas o nosso coração, e se entregar a Deus por completo.
se entregar a Deus de uma forma plena, e saiba que o Pai vai te abraçar em nome de Jesus. O Pai não chegou, o Pai não condenou, o Pai não acusou, o Pai não apontou, não, o Pai não precisou fazer nada disso, porque quando a pessoa cai em si, irmãos, ela sabe, ela reconhece. Quando o pai olha para o filho, ele vê um filho não marcado por um remorso, mas um filho marcado por um arrependimento, um filho desejoso por mudança, um filho que deseja estar na presença do pai. Quando o pai olha para o filho, ele vê um olhar que ele nunca tinha visto no filho antes, e fala: agora sim, agora eu vou colocar um anel no seu dedo, agora você tem vestes novas, agora você tem sandálias novas, vem para a casa do pai. Isso é tão verdade que o pai diz bem assim para os seus servos: olha, vocês colocaram o anel, colocaram a sandália, colocaram veste nova, agora vão, matem os novilhos, vamos festejar, vamos celebrar. E o pai fala algo muito importante, dizendo no versículo de número 24: pois este meu filho estava morto. Todas as traduções que você pegar para ler na sua casa da Bíblia, desde as mais antigas, mais atuais, a NAA, você vai ver que está escrito: este meu filho estava morto. Mas ele não estava morto, ele estava gastando o dinheiro do pai, ele estava com fome, mas não estava morto, ele estava sem dinheiro, sem nada, mas não estava morto. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, nos ouvindo: não existe vida longe de Deus, não existe vida fora da casa do Pai, não existe vida fora da presença do Altíssimo, não existe vida fora deste ambiente de glória, de graça, desse ambiente seguro que é os braços do nosso Deus. Não existe vida. O filho estava com dinheiro, o filho estava gastando o seu dinheiro com 1001 situações e ocasiões. Talvez ele teve até um prestígio momentâneo, mas estava morto. Não adianta nós termos as melhores coisas, não adianta nós obtermos as melhores conquistas e estarmos mortos. Não, isso é vão, porque tudo isso é passageiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta viver uma vida juntando e nunca ter se voltado para Deus? Ele estava morto. É igual quando Jesus olha para a igreja de Sardes e fala: olha, Sardes, eu conheço as tuas obras, você tem nome de quem está vivo, você tem fama, eu conheço as tuas obras, mas tu estás morta. Porque a vida para Deus não é uma perspectiva que nós olhamos. A vida para Deus é uma outra coisa, é algo que vai além. É vida no Espírito, é vida em abundância, é ser vivificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero encerrar e orar com você. Este meu filho que estava morto, o pai fala, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, mas ele voltou à vida. Quando? Quando ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Então você que está nos assistindo, é tempo de nós cairmos em si e voltar para a casa do Pai e viver a vida em abundância que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos?